noite! Quanto tempo, né? Essa semana eu não passei por aqui ainda e hoje nós vamos receber a psiquiatra doutora Fernanda Faria Guimarães e o tema da nossa live hoje é como minimizar os efeitos psicológicos da quarentena. Boa noite, Miriam. Boa noite, Mônica. Oi, Roger. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? A cor tá boa? Hoje eu tô de trancinhas, né? São João. Oi, Fê. Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, contem-me como está aí a quarentena. Vou chamar a Fernanda. Também, Mi, já a gente está todo mundo junto e fazendo bagunça. Oi, Fê, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Tô bem também. Fê, eu vou pedir para você baixar um pouquinho mais a tela a tela para mim. Aí, obrigada. Melhorou, ficou linda. Ô, Fê, Tá me ouvindo? tá entrando aí, falta um minutinho ainda, tá? Então eu já quero aproveitar para te agradecer por ter aceito o nosso convite, né, em nome de toda a equipe da Projeto Vida Academia e Personal Trainer. Muito obrigada mesmo, sei que você já está trabalhando, que está na correria aí, e arrumou um tempo para gente, para poder vir falar para a gente da maneira como que a gente pode minimizar os efeitos psicológicos durante essa quarentena. Então, muito obrigada de coração, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, que agradeço poder participar e poder fazer algumas orientações aí de como é que a gente pode ter uma vida um pouco melhor durante esse período aí tão difícil, né? Sim, com certeza. Fê, então, eu já te conheço um pouquinho de tempo aí, então eu queria que você se apresentasse. Há quanto Você tempo, fala... não? Oi? Não vamos contar quanto tempo, não. Então, eu vou pedir para você se apresentar aí, tá? Falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco da área que você atua, tá bom? Agora é com você. Tá. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando, né? Eu sou daqui de Itajubá, sou nascida aqui em Itajubá, fiz minha formação em medicina lá em Pouso Alegre. Em 2014 eu me formei e depois disso eu fiz a minha formação em psiquiatria aqui pelo Hospital de Itajubá, aliado a uma pós-graduação, né? E agora a gente já está trabalhando como psiquiatra aqui na cidade. Essa é a minha formação e eu nasci aqui. Então, sou bem da terrinha aqui mesmo. Que delícia, que orgulho, né? De ter pessoas tão competentes assim como você fazendo parte aqui da Obrigada. nossa população. Então, vamos lá. Eu Vamos lá. queria que você explicasse para a gente o que faz o psiquiatra, né? E qual que é a finalidade de um tratamento psiquiátrico. Porque eu falo por mim mesmo, né? Quando eu fui encaminhada para um psiquiatra, eu falava assim, não, nossa, eu sofri muito. Sofri porque na minha cabeça eu já estava ficando louca, né? Então, é só pessoas que têm um distúrbio aí mental que teria que procurar um psiquiatra. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse papel do psiquiatra, aonde ele entra. Existe realmente um preconceito muito grande a respeito das pessoas serem encaminhadas ao psiquiatra, né? Primeiramente porque o psiquiatra antigamente era um médico que tratava os loucos, né? Os que tratavam os pacientes que
que tinham esquizofrenia ou que tinham outros quadros semelhantes com quadros delirantes. Então, o psiquiatra ficou conhecido por isso, né? Mas o psiquiatra, ele é um médico, né, tem formação em medicina, que fez uma especialidade em psiquiatria, e a psiquiatria, ela é uma especialidade que trata os transtornos mentais, né, sejam eles depressão, ansiedade, transtorno de adaptação, mas também a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, né, então ela não trata só os pacientes que são considerados loucos, né? Ele trata esses outros transtornos também. Não só tratar, a gente vai identificar, fazer um diagnóstico desse paciente, descobrir qual é o problema dele, né? E, se necessário, prescrever um medicamento ou encaminhá-lo a um psicólogo, né? Vai depender do quadro de cada um, daquilo que cada um vai estar apresentando ali durante o seu atendimento. Muito bom. E qual que seria a diferença entre a psiquiatria e a psicologia e como que a gente pode identificar se a gente deve procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Existe uma definição muito de senso comum dizer que o psiquiatra dá remédio e o psicólogo escuta, né? O psiquiatra é o médico e o psicólogo é quem tem formação em psicologia, né? De modo geral, a grosso modo, o médico é quem faz o diagnóstico, quem diz aquilo, se você tem um transtorno ou não, uma doença ou não, né? E quem depois pode prescrever um medicamento. O psicólogo, ele é uma pessoa, ele é um profissional formado em psicologia, né? E que ele faz um acolhimento desse paciente, entendendo quais são as demandas dele emocionais, né? E fazem uma reflexão com ele de comportamento, de emoções, né? Ele pode tanto tratar pessoas que têm um transtorno mental, que fazem um acompanhamento com o psiquiatra, mas podem tratar pessoas que têm problemas só com as suas emoções, que não necessariamente têm um transtorno mental, né? No geral, se você está tendo algum sofrimento, seja ele emocional, seja ele de ansiedade, se você acha que está deprimido, tanto faz o profissional que você vai procurar, contanto que você procure o profissional, que você procure ajuda, né? Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, ele vai saber te orientar, ou ele vai saber te encaminhar para um atendimento adequado. Ele vai saber fazer esse acolhimento, né? Então, assim, se você está passando por algum sofrimento, se você está passando por alguma dificuldade e acha que precisa de ajuda, procure ajuda, seja ela qual for, né? O profissional capacitado vai saber te encaminhar de acordo com a sua demanda aí. Muito legal. Porque eu falo por mim mesmo, né? Uhum. E a gente acaba não tendo muito conhecimento sobre o assunto, e é o que eu falei. Você procura um psiquiatra. Eu estava na psicóloga e ela falou, procura um psiquiatra. Nossa, eu saí chorando de lá, né? E quando eu falei, nossa, gente, por que eu não vi antes? Porque eu acredito que o psicólogo provavelmente ela identificou que não era só a questão da emoção. Você devia ter alguma outra coisa, né, ou ansiedade, ou algum sintoma depressivo, que você precisava de um acompanhamento medicamentoso, né? Até para a terapia ser algo mais produtivo, né? Porque às vezes eu estou tão ansioso ou tão atabalhoado aí com os meus sentimentos que eu tenho dificuldade até de falar das minhas emoções. Sim. E falando nisso, né, de emoções, até de outros problemas relacionados à ansiedade, qual que seria a ligação entre os distúrbios de ansiedade ou estresse, né, e o nosso corpo, como problemas no sistema digestivo, problemas de pele, queda de cabelo? Uhum. Qual que é essa ligação? É que assim, existe uma diferença, na verdade, entre estresse e ansiedade.
são duas coisas que são muito parecidas, mas elas são diferentes. O estresse é uma vivência, como é que eu vou colocar? É uma vivência cansativa do seu corpo. É como se você colocasse o seu corpo sobre uma emoção muito intensa durante um período, né? Mas você consegue geralmente identificar aquilo que está causando o seu estresse. Por exemplo, eu estou trabalhando muito, né? Não estou tendo tempo de ter uma vida social, eu não estou tendo tempo de fazer uma atividade física, então eu estou sobrecarregado. É isso, o estresse é uma sobrecarga sobre o meu organismo. Quando eu tenho uma sobrecarga, geralmente, eu começo a ter alguns sintomas de cansaço, de fadiga, de insônia, né? E o estresse, de certa forma, ele cria um desequilíbrio no nosso organismo. Ele faz com que a gente tenha um aumento, às vezes, de produção de cortisol e de outros metabólitos que fazem com que a gente tenha alterações físicas, né? Do tipo queda de cabelo, do tipo aumento do apetite. Eu começo por quê? Porque quando eu tenho um estresse muito grande, os alimentos, principalmente os gordurosos e os com muito açúcar, eles dão essa saciedade, essa sensação de bem-estar muito rápido. Né? Ele dá uma ideia de recompensa muito rápida. E aí eu tenho mais avidez sempre por esse alimento, ou mais vontade de comer esse tipo de alimento, para compensar esse mal-estar que eu estou sentindo devido ao estresse, né? O estresse muito prolongado, se eu começo a viver essa situação de estresse sem cuidar dela, eu posso a desenvolver um transtorno de ansiedade. Por exemplo, com aquele problema do meu trabalho, né? Ele passa a atingir todas as funções da minha vida. Eu passo a ter problemas na minha casa, na minha família, eu começo a ficar ansioso nos meus finais de semana também. Então, quando classifica um transtorno de ansiedade, é quando esse estresse, ele está exacerbando para todas as áreas da minha vida. Ele não é mais aquela situação pontual de nervosismo só ou de sobrecarga com o meu trabalho. Ah, legal, Fê. Porque é uma coisa puxando a outra, eu acho, né? Sim. Então, se a gente não tá com vamos falar assim, a nossa questão mental bem alinhada, os outros órgãos eles vão sentindo bastante, né? Então vai refletindo em outras áreas. Sim, porque na verdade, assim, não é uma coisa. Essa sobrecarga, ela não fica só na mente, né? Ela passa a ser uma sobrecarga física. Quando eu tô muito estressado, eu fico com tensão, eu fico me sentindo mais cansado, né? E esse tipo de tensão, ela faz com que a longo prazo eu desenvolva coisas no meu físico, né? Gastrite, o cabelo começa a cair muito. O único problema é que a gente ainda não conhece quais são os mecanismos exatos que causam esses problemas, né? A gente ainda vai chegar nisso, esperamos que cheguemos nisso, que a medicina chegue nisso, né? Porque até a gente, para se autoconhecer, né? Saber exatamente, até que está ligado na próxima pergunta minha aqui, que como que a gente pode diferenciar as angústias da ansiedade, né? O que eu estou sentindo neste momento, né? Às vezes estou deitada ali, dá aquela taquicardia, aquela sensação ruim. Como que eu sei diferenciar se isso era uma angústia de tudo que a gente está vivendo ou se é uma ansiedade, ou as duas coisas têm tudo a ver? A gente entra em coisas parecidas também, né? A angústia, na verdade, ela é um sentimento negativo, né? É um sentimento ruim. Ele pode vir a gerar sintomas, sim, como na ansiedade, né? Mas é uma coisa passageira, é uma coisa também meio que existencial, né? Por exemplo, eu tô angustiada com uma situação... A pandemia costuma trazer muita angústia porque é uma situação negativa, né? Que a gente não sabe
qual é o futuro dessas coisas, ou como é que as coisas vão se caminhar quando as coisas vão voltar ao normal. Quando que isso muda para a ansiedade? Isso muda para a ansiedade quando isso passa a ser uma coisa contínua e começa a prejudicar o meu funcionamento como um todo. Então, eu estou lá vivendo uma situação de isolamento na minha casa. Tem dia que eu vou acordar mais angustiada, com esse sentimento ruim, com essa sensação negativa, mas aí eu começo a me ocupar, e aí eu começo a fazer outras coisas e esse sentimento passa, né? Agora, quando essa angústia, esse sentimento começa a ser uma coisa muito contínua, e eu começo, por exemplo, ter dificuldade de sair da minha cama, ou eu começo a ter insônia, ou eu começo a ficar preocupado demais com se eu vou ficar doente ou não, ou com um medo muito grande de se eu vou ficar doente ou não. Aí eu já começo a pensar que isso é um prejuízo funcional, que eu já tenho um prejuízo no meu, que eu não consigo me organizar dentro desse sentimento aí, né? E aí talvez seja o momento de procurar um atendimento no sentido de talvez estar desenvolvendo um transtorno, seja ele depressivo, seja ele ansiedade, seja um transtorno de adaptação, né? Então, a diferença da angústia para a ansiedade em si é que a angústia é uma coisa passageira, que eu tenho esse sentimento negativo por algum momento e depois eu consigo lidar com ele. Muito interessante, Fê, essa dica aí que você deu para a gente saber direcionar. Uhum. Então, vamos direcionar agora, né, para a quarentena mesmo, que eu acho que está todo mundo aí com medos, com angústias, com ansiedade, a flor da pele, porque é tudo muito novo para todo mundo, então a gente não sabe o que fazer. Então, como, doutora Fernanda, lidar com essa ansiedade na quarentena? No geral, assim, o ser humano, né, nós seres humanos somos seres sociais, né? Então a questão de estar isolado já é uma situação de gerar ansiedade, de gerar desconforto, né? Eu tenho a sensação de perder a minha liberdade, eu não posso ir mais visitar um familiar querido, eu não posso mais ir numa festinha, eu não posso mais receber as pessoas na minha casa, às vezes as pessoas se sentem inseguras até de ir num supermercado, né? Então, essa sensação de isolamento por conta de não poder ter contato social, o que a gente geralmente sugere é que tenha uma boa vivência em família, né? Se você mora com a sua família, criar um ambiente gostoso, criar um ambiente de convivência saudável com a sua família, né? Para suprir um pouco dessa questão de estar em isolamento, né? Então, essa é uma das medidas. Mas, no geral, e às vezes as pessoas têm muita dificuldade, fazer uma boa manutenção de rotina. Você não ter rotina é uma coisa muito ruim para o seu organismo. Você cada dia acordar num horário, cada dia ir dormir num horário, isso predispõe a criar mais ansiedade. Então, não, é bom que as pessoas tenham uma manutenção de rotina. Horário para acordar, horário para dormir, manter os horários das refeições. O nosso organismo gosta de rotina, ele gosta de ter esse controle de funcionamento aí. Então, é muito importante manter a rotina. Você, talvez mais do que ninguém, sabe que a atividade física, então, é primordial nesse período, né? Você manter-se, de certa forma, em movimento, né? Nem que seja fazer uma caminhada, dançar, fazer alguma atividade física durante esse período ajuda muito. Primeiro, por quê? Porque quando a gente está na nossa vivência normal, a gente anda para tudo quanto é lado, a gente vai para um monte de lugar, né? Quando a gente não está... quando a gente está vivendo essa situação de isolamento, a gente fica muito parado. Então, a atividade física é uma maneira de descarregar muito dessa sensação de ansiedade que a gente tem também, né? Dessa sensação até de angústia. E a atividade física traz bem-estar, né? Ela libera endorfina, então dá essa sensação de bem-estar que a gente precisa ter, né? Outras coisas interessantes aí para a gente minimizar esses efeitos
de isolamento social é ter a informação, é conhecer com aquilo que eu tô vivenciando, né? É entender o que é o coronavírus, ou o que eu preciso fazer para me sentir seguro. Mas é claro, esse tem que ter cuidado nessa questão da questão da informação. Porque eu imagino que todo mundo, no começo, estava lendo 1000 coisas, recebendo 1000 mensagens, ficando sobrecarregado dessas informações. Eu recebi muita gente, inclusive, com quadros ansiosos por conta desse excesso de informação. Então, assim, saber buscar a informação, né? Tomar cuidado com as notícias que são aquelas fake news, né? Então, saber de qual é a fonte daquela notícia que eu tô lendo, até para eu não deixar outras pessoas ansiosas, né? Então, assim, se informar, mas sem se informar demais, né? Se informar naquilo que é necessário. Se a gente ficar muito ligado, ficar assistindo o Jornal Nacional 24 horas por dia, vendo o William Bonner falar que morreram não sei quantos milhões, não sei quantos mil, não sei quantos, a gente fica muito mais ansioso, a gente tende a gerar muito mais insegurança, né? Outras situações que a gente que podem contribuir para minimizar os efeitos do isolamento é você, mesmo que à distância, criar momentos sociais com outras pessoas, né? Fazer uma live como a gente está fazendo, ou fazer uma videochamada com vários amigos, né? Criar momentos de lazer dentro dessa situação de isolamento, né? Outra coisa muito interessante é que às vezes a gente deixa de fazer muita coisa por conta da vida corrida, né? A gente deixa de criar um hobby que a gente tinha vontade de fazer, a gente deixa de aprender alguma coisa que a gente tinha vontade de aprender. Aproveitar esse momento para aprender, para criar esse hobby, para buscar essas coisas que eu tinha vontade de fazer e num outro momento eu não conseguia, né? Então, esse momento talvez ele é muito ruim para ir para umas coisas, mas pode ser muito benéfico para essas outras coisas. Eu descobrir coisas novas dentro daquilo que eu tenho vontade, dentro daquilo que eu gostaria de aprender ou de conhecer, né? Então, acho que nesse sentido é interessante, o isolamento foi importante para algumas pessoas, estudar coisas novas, né? Então, buscar até para se ocupar ou até para se especializar em alguma outra coisa, né? Você falou bem aí, Fê, da parte dos exercícios, né? Apesar das academias ainda estarem fechadas, né, a Projeto Vida mesmo, ela está se disponibilizando de várias formas. Né? Então, não só pelas lives, porque a ideia principal foi isso. Foi porque eu mesma, ficando tão ansiosa de ficar ouvindo tanta coisa, né? Tá morrendo, sai na rua, morre, vai pegar aí a família, todo mundo vai pegar. Então, a ideia foi exatamente essa. Foi de trazer que uma hora um assunto interessante, um assunto importante, e com pessoas que sabem sobre o assunto e que podem esclarecer. Sim. A gente está, né, o fake news aí. Então, assim, e o que eu posso falar dos exercícios? Principalmente, é o que eu estava falando, a Projeto Vida, ela está se disponibilizando para mandar treinos para as pessoas de acordo com a sua capacidade física. Porque a gente sabe da importância para liberar serotonina, endorfina, ocitocina, porque nesse momento a pessoa fica tão ansiosa que começa a sentir dores. Sim. Né? A sentir dores, fica com dor de cabeça, ou então fica com dor muscular por estar sentado por muito tempo. Então, só de movimentar, mesmo que seja dentro de casa, com as coisas que a gente está em casa, a pessoa já se sente bem. Sim, então, e de maneira assistida, né? Sim, com certeza. E Fernanda, levando para o... Você já estava falando aí de algumas marcas, né, que esse isolamento social pode nos deixar. Então, eu queria só que você contribuísse mais um pouco. Que marcas o afastamento, né, ou esse isolamento social pode deixar para a nossa saúde mental, seja ela de forma individual ou social?
Socialmente, a gente já tem alguns estudos a respeito de efeitos da quarentena em outros países, né? Tem inclusive um jornal de medicina britânico que publicou algumas revisões a respeito disso, né? Para os idosos, por exemplo, a questão do idoso, de certa forma, já vive com certa limitação e com certo isolamento, né? E aí você impor um isolamento para eles pode gerar, e a gente até percebe que isso que gerou um pouco mesmo, a sensação de que, eu não vou aderir a esse negócio aí não. De negar a doença, o momento que a gente está vivendo, né? Eu vou morrer amanhã mesmo, deixa eu sair da minha casa, né? De resistir à questão do cuidado do isolamento, né? Nos jovens, gera a questão da ansiedade, porque eles pararam de estudar, né? Eu tenho muitos pacientes, inclusive, que ingressaram na universidade e tinham várias expectativas a respeito da faculdade, né? Nossa, vou para a faculdade, vou mudar de cidade, e se viram muito frustrados fazendo o EAD, fazendo aula à distância, né? Então, assim, de lidar com a frustração desses projetos, de perder, às vezes, o emprego, né? De acabar de começar um emprego e de perder esse emprego, né? Então, para os jovens teve muito essas consequências, né? Para as mulheres, no geral, a sobrecarga que já é muito grande, né? As mulheres, principalmente, que trabalham fora e que têm filhos e que ainda ficam com o cuidado da casa, então esse cuidado, às vezes, essa sobrecarga aumentou, porque as crianças agora não têm escola, né? E ainda tem que, às vezes, assistir aula online, ou às vezes as crianças de escola pública que demoraram até para ter outras atividades, de criar atividades para os filhos e de acolher esses filhos, né? E a questão da violência doméstica, né? Que aumentou com a situação de isolamento. As pessoas já viviam, às vezes, um relacionamento abusivo, e agora você tendo que ficar fechada com essa pessoa, né? Cria aí, às vezes, um aumento da violência doméstica, que já é uma marca do isolamento social, né? Deixa eu colar aqui da minha colinha, Vivi, outras questões que foram colocadas nesse estudo. O risco para os dependentes químicos, por exemplo, de recaídas, né? De facilitar a recaída e de lidar, às vezes, com a consequência de abstinência ou de não poder mais sair para comprar aquela droga, né? Para os pacientes psiquiátricos, o risco é de não ter o atendimento, né? Aconteceu, inclusive, muito aqui em Itajubá, vários profissionais deixaram de atender no período de isolamento, ou por idade, ou por algum outro problema de saúde, né? As pessoas de baixa renda têm a dificuldade do acesso à saúde, né? De acesso à informação, e muitas vezes de exposição, né? A pessoa precisa ir trabalhar, ela precisa se expor, porque às vezes aquele é o sustento da família dela, né? Então, tem todo esse panorama social da questão do isolamento, né? Agora, de maneira individual, Vivi, pode ser tanto benéfico para algumas pessoas que já têm facilidade. Essa geração nova, essa geração que a gente chama de geração Z, é uma geração que já é uma geração conectada. Então, eles não têm tanto sofrimento com a questão do isolamento, porque eles já têm uma certa facilidade de lidar com as redes sociais e de buscar informação dentro dessa rede, né? Agora, as outras gerações já têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque não vivenciaram isso, né? Porque não vivenciaram, nós nunca vivenciamos uma situação de uma pandemia, pelo menos aqui no Brasil, não, né? Então, é individualizado a questão de como cada um vai se sentir, né? Tendo sempre a percepção de que buscar ajuda se você não está se sentindo dentro do seu normal. Sim, com certeza. Fê, eu tô com algumas perguntas aqui ainda, mas eu vou abrir para algumas pessoas aqui que estão participando. Pode A abrir. Regina, ela colocou assim, mas e as pessoas bem idosas? Não há muito como se exercitarem fisicamente.
não Uhum. podem sair nem para pequenas caminhadas. O que Uhum. fazer? Você quer responder ou eu respondo? Eu te ajudo. Pode começar que eu finalizo. Tá. É assim, os idosos a gente acaba tendo que propor para eles outras atividades. Tem algumas atividades físicas que são leves e que são indicadas para idosos, né? A Vivi até pode falar disso melhor do que eu, né? Mas investir em outras situações que não sejam só de atividade física, né? Criar momentos para o idoso de lazer, por exemplo. Assistir um filme junto, criar um momento de fazer um artesanato junto, cozinhar junto, né? O problema é quando o idoso vive sozinho. Existe a situação dos idosos que vivem sozinhos, né? O que eu tenho sugerido para eles é aproveitar muito a questão do WhatsApp, por exemplo, de entrar em contato sempre com a família, de estar sempre conversando por chamada de vídeo, né? Mas é mais difícil mesmo você propor coisa para o idoso devido à limitação física, né? E às vezes até da limitação emocional. Alguns idosos, dependendo da situação emocional, por exemplo, um idosinho com Alzheimer, é muito difícil você propor coisas diferentes, né? E só contribuindo aí, que, primeiramente, também tem vários profissionais que eles Uhum. conseguem orientar mesmo por chamada de vídeo, Sim. né? Então, igual eu estava falando, que a Projeto Vida, Vivi, eu sou sedentária, eu nunca fiz exercício, olha, mas eu já fui diagnosticada que eu tenho escoliose, então a gente monta uma série de exercícios para aquele público, né? Para aquela Uhum. pessoa. E até por chamada de vídeo, porque a gente consegue corrigir, assim como os idosos. Às vezes tem uma dificuldade de locomoção, mas dá para fazer muita coisa sentado também, né? Uhum. Onde não cause riscos nenhum para ele deslizar. Vou fazer o agachamento. Então, coloca uma mesa na frente para que ele possa Uhum. escorar o sofá atrás, para ele poder sentar, né? Então, Uhum. assim, ideia é ir movimentando. Seja ela pegar lá, colocar uma música, vamos dançar, né? Vamos balançar, porque Uhum. exatamente, principalmente eles, a gente vai já perdendo massa muscular. Sim. Então, e eles mais rápido ainda. Então, Uhum. parar é uma boa maneira. Né? Seja ela, vamos caminhar dentro de casa mesmo. Vai até o Uhum. final do corredor, volta, 10 minutinhos, vai e volta. Né? Então, Uhum. eu acredito que parece que não é nada, mas no meio disso que a gente não tem muitas opções, como academias abertas, já é Uhum. alguma coisa para o corpo continuar conectado com o exercício. E qualquer coisa, Regina, estou à disposição. Já, já faz aqui, né, Fernanda? O Já faz seu merchanzinho. merchan. E, Fernanda, e a pergunta da Mônica Carvalho. Como podemos driblar as crises de ansiedade durante essa pandemia? Quer acrescentar mais alguma coisa? Então, a questão de crises de ansiedade é o seguinte, né? Isso vai depender. Todo mundo, em algum momento da vida, pode ter crise de ansiedade por algum motivo, e não necessariamente ter um transtorno de ansiedade, tá? É natural que numa situação de isolamento a gente se sinta, às vezes, um pouco mais ansioso e em algum momento tenha uma crise de ansiedade ou outra. O problema começo a ter muitas crises frequentes, aquilo começa a me gerar um medo muito grande, né? Tenho isso, eu preciso de um medicamento para me ajudar a controlar as minhas crises, para eu me sentir mais seguro, né? Agora, se é uma crise isolada, se eu percebo que naquele dia eu estou me sentindo mais ansioso, ou angustiado, ou estressado com essa situação, a primeira coisa é esvaziar a sua cabeça desse pensamento ruim, né? Eu me distrair desse pensamento ruim que eu estou tendo, tá? A segunda coisa
tem muito a ver com a respiração. As crises de ansiedade melhoram muito com técnicas respiratórias. Eu vou para um ambiente gostoso, em que eu me sinta à vontade, ou eu me sento, ou eu me deito, da maneira que eu me sentir mais confortável, né? E aí, respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca. A respiração está muito boa, muito interessante, quando eu começo a me ouvir respirando, né? Quando eu começo a perceber a minha própria respiração. Isso, no geral, ajuda eu me acalmar desse sentimento, dessa crise de ansiedade que eu estou sentindo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que esvaziar a minha cabeça daquele pensamento que me gerou aquela crise de ansiedade, né? Se, no geral, se as minhas crises de ansiedade não têm relação com algum acontecimento ou com algo em si, que elas tenham aparecido do nada, por exemplo, faz a técnica de se acalmar e procura um atendimento médico. Essas pessoas provavelmente precisam tratar ou uma síndrome do pânico ou um quadro de ansiedade generalizado mesmo. Legal. Fê, vou fazer uma pergunta minha e tem uma outra aqui também no computador que estão me mandando ali. Como devemos proceder para que o uso de ansiolítico e remédios para o sono prescritos para lidarmos com a ansiedade, principalmente neste momento de pandemia, não se torne uma dependência após essa situação? Tá. Tudo vai depender do medicamento, tá? No geral, por exemplo, os antidepressivos não são medicamentos que causam dependência, tá? Às vezes a gente cria uma dependência emocional desse medicamento. Eu fiquei tão bem com ele que eu não quero que tire de mim de jeito nenhum, nem que eu fique só com o cheirinho dele. E isso às vezes acontece, tá? Às vezes o paciente já tá bem, já tá de alta, e a gente deixa com o cheirinho de antidepressivo só para o paciente se sentir seguro, tá? Agora, os benzodiazepínicos, tipo Rivotril, alprazolam, clonazepam, bromazepam, esses medicamentos são medicamentos que precisam de uma indicação médica, né? A gente usa por um período de pelo menos 90 dias com segurança, mas dependendo de cada quadro, de cada paciente, e o tratamento é individualizado, né? Às vezes a gente prolonga esses tratamentos. O cuidado que a gente tem que ter é ser assistido por um médico, né? Que esteja te acompanhando na dosagem desse medicamento, se essa dosagem está adequada ou não, se precisa, às vezes, melhorar um antidepressivo para que eu dependa menos desses medicamentos benzodiazepínicos, né? Então, a orientação em geral para que eu não me torne dependente de um medicamento é manter um acompanhamento médico regular, porque é o médico quem vai saber te dizer o quanto esse medicamento está sendo necessário ou não aí no seu tratamento. Beleza. Fê, outra aqui, que, nossa, tá chovendo aqui, Fernando. Eu nunca vi tanta pergunta. Acho que a gente vai ter que marcar mais uma vez aí de você responder tudo isso. Responder pergunta. A doutora Fernanda, a psiquiatra, o que ela pode nos dizer em relação aos filhos em casa que estão constantemente no computador e se afastando cada vez mais dos familiares? Na primeira coisa, vai depender muito da idade, né? Com as crianças pequenas em geral, você estabelecer uma rotina mesmo, né? Eu falo até como mãe de criança pequena, tá? Então, você estabeleceu uma rotina. Sentar com a criança, por exemplo, no momento e sentar com ela para fazer essa rotina. Olha, amanhã nós vamos acordar a hora tal, tomar café da manhã, fazer xixi. Nesse horário a gente vai brincar, nesse horário é o horário do almoço. Esse horário é o horário que você vai ficar uma horinha no tablet, né? E estabelecer esse tempo que a criança vai ficar dentro dessa situação, né? Por quê? Porque às vezes é muito cômodo pra gente deixar o nosso filho lá na televisão ou no tablet, porque daí ele não fica me dando trabalho, né? O problema é que quando a gente tem crianças em casa, a gente acaba tendo que arrumar atividade para ele durante o dia. Então, fazer essa rotina faz com que você se organize e consiga cumprir essas atividades junto com a criança,
Então, assim, criar essa rotina, criar esse hábito de rotina. Essa rotina vai servir tanto para você conseguir se organizar em relação às suas coisas e ter tempo para você. Por exemplo, essa 1 hora que a sua criança vai ficar no tablet, você aproveita para ler alguma coisa, fazer uma atividade física, né? Então, organização é o que a gente tem de melhor aí para quando tem criança em casa. Isso se torna mais difícil quando a gente tem adolescentes, né? Os adolescentes, em geral, eles têm... Essa pessoa que me mandou aqui. Os adolescentes, em geral, eles não têm mais tanto interesse pela família. Eles têm mais interesse pelo grupo, pela relação social. E a relação social hoje está onde? Está no WhatsApp, está no computador, está nos jogos online, né? O que eu costumo sugerir para os pais dos adolescentes? É criar com eles também um acordo, né? É você acordar com o seu filho e um diálogo, né? De como é que isso vai ser feito. Ah, tem aula online, tem o período de aula online ou não, né? De hora tal a hora tal. Nesse momento, depois você vai dar um tempo. Nós vamos sentar para almoçar junto, fazer as refeições juntos, saber como é que foi o seu dia, como é que você tem vivenciado essa experiência, né? Então, assim, o adolescente passa muito pela base do diálogo, de você conversar com o adolescente e de estabelecer com ele uma ponte. Vai participar das atividades de organização da casa, né? Criar com eles, vai organizar o seu próprio quarto, criar com eles e estabelecer com eles essa rotina aí também, né? Mas mais na base da conversa. Na criança, você consegue impor essa rotina. No adolescente, você consegue acordar essa rotina, né? Fazer esse acordo. Ah, mas que saco, mãe, eu quero jogar mais 1 hora. Mas a gente tinha acordado que até hora tal você ia parar de jogar. Né? Então, criar mais ou menos esse diálogo, essa ponte, né? E estabelecer com o próprio adolescente os horários em que ele vai poder ficar nessas atividades. Outra ideia é propor situações em família. Né? Vamos assistir um filme, vamos fazer toda quinta-feira horário que a gente assiste um filme junto, a gente escolhe um filme junto, no sábado vai todo mundo fazer um churrasquinho junto, vai ficar todo mundo junto. Então, criar essas situações, né? Criar esses momentos em família e até propiciar que cada um fale como é que tem se sentido. É um momento, inclusive, de conhecer o seu filho aí, adolescente, que fala pouco sobre si mesmo, né? Que não deve ser fácil. Não. Principalmente nesse momento. Fê, porque eu vou fazer mais... já tem opinião, né? Verdade. Eu vou fazer mais uma minha e tem mais uma outra aqui na sequência. Chás e medicamentos fitoterápicos para o controle de estresse e da ansiedade, no seu ponto de vista, eles funcionam? E um psiquiatra pode nos ajudar sem medicamento? Tá. Quando eu já tenho um transtorno instalado, Vivi, quando eu já tenho um quadro de ansiedade, eu já tenho um quadro depressivo, os medicamentos fitoterápicos, eles são auxiliares, eles não são o tratamento para esse transtorno, tá? Eles são auxiliares assim, eles ajudam, mas eles não são o tratamento, tá? Se eu tô num momento emocional muito ruim, esses medicamentos fitoterápicos podem ajudar aliados à psicoterapia, aliados a um acompanhamento com o psicólogo. Tá? Porque se eu não trabalhar e não falar dessas emoções que estão ruins, elas vão continuar lá, né? Ou daquilo que está me gerando estresse, vai continuar lá também. Então, o medicamento fitoterápico em si, ele é sempre um auxiliar ao tratamento com o psiquiatra ou ao acompanhamento com o psicólogo. Ele em si, sozinho, ele não tem um efeito tão potente, digamos assim. Qual que foi a outra pergunta que você fez? Se um psiquiatra pode nos ajudar sem medicamentos. Ou você já fala, não, daí teria que ir para o psicólogo. Tá. Muitas vezes eu recebo pacientes que estão vivenciando momentos de estresse e não necessariamente têm um transtorno em si. E aí a gente pode sim fazer o tratamento desses pacientes sem medicamento, né? Com orientação de rotina, com orientação de mudança de estilo de vida, orientando a questão da atividade física e até mesmo encaminhando para um psicólogo, né?
Mas a gente pode sim fazer, mas geralmente não é um tratamento, é geralmente uma consulta, uma orientação, né, a respeito de como é que ele tem que mudar esse estilo de vida aí para se sentir melhor, para se sentir menos estressado, por exemplo. E Agora, quando existe tem um transtorno, aí exige o uso de medicamento. e existe, assim, uma sequência. Primeiro eu vou na psicóloga e ela me encaminha para o psiquiatra, ou eu vou no psiquiatra primeiro e ele me encaminha para o psicólogo, ou não? Então, isso é muito caso a caso, Vivi. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa está tendo crises de ansiedade muito recorrentes, ou ela está com um humor triste, parou de sair da cama dele, não consegue sair da cama, não consegue tomar banho, já está tendo um prejuízo de funcionamento muito grande, ela precisa procurar um médico. Né? Agora, se a coisa for uma coisa mais de emoção e for uma coisa muito pontual, eu tive uma crise há 3 meses atrás e agora eu não estou me sentindo muito bem, talvez procurar um psicólogo. Mas é aquilo que eu disse no início. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo são capazes de acolher o paciente, ouvir o paciente e colocar para ele se ele precisa de um medicamento ou se ele precisa só de um acompanhamento com o psicólogo. Muitas e muitas vezes eu já atendi pacientes que saíram de lá sem medicamento nenhum e foram encaminhados para o psicólogo ou foram orientados a uma mudança de estilo de vida e que não tomaram medicamentos. Fê, tem uma outra pergunta aqui. Estamos todos conectados pelo nosso inconsciente? Talvez isso possa explicar essa tristeza ou tensão no ar, já que a pandemia afeta a todos. Esforços individuais de melhorar o estado mental pode auxiliar nas pessoas ao nosso entorno? Essa sensação de tensão social é uma coisa que está acontecendo mesmo. A gente está vivendo um momento de tensão social, né? Por uma questão de saúde pública, por uma questão política, né? Então, assim, o que a gente faz como indivíduo, como ação individual, né? Eu, inclusive, não esqueci de falar isso como uma coisa para minimizar o sentimento da pandemia, é fazer trabalho social, né? Fazer trabalho social, por exemplo, se você costura, você resolver fazer máscara para doar para as pessoas, isso é uma coisa que dentro de um coletivo pode ajudar muito, tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva, né? E isso pode minimizar essa sensação ruim de estar sempre tensa a situação da pandemia. Existe sim um sentimento coletivo de tristeza e de apreensão, né? A questão é observar aquilo que eu estou tolerando, aquilo que eu consigo fazer para melhorar esse sentimento que eu estou sentindo. E é uma sensação que a gente não sabe para onde correr, né? Agora eu estou descobrindo que eu procuro um psicólogo ou um psiquiatra, pelo menos para ajudar a passar por esse momento da melhor maneira possível. Sim. Né? Fê, eu tô chamando você de Fê, mas é porque eu já conheço gente. Pode ficar à vontade, gente. E quais cuidados, doutora Fernanda, poderão ser tomados, se é que existem, né, para minimizar as consequências de uma tal situação, por exemplo, dessa pandemia? A gente volta para a questão do autocuidado, né? A gente volta para a questão de entender o que é a questão da pandemia, né? Que existe realmente um vírus, que ele é de uma transmissão rápida, entender quem são os grupos de risco, com quem eu tenho que ter cuidado. Então, se eu tenho um idoso na minha casa, eu tenho que ter mais cuidado. Fazer a lavagem correta das mãos. Se eu sair para a rua, por exemplo, para ir no supermercado, eu tirar essa roupa na hora que eu chegar na minha casa. Então, assim, tomar os cuidados possíveis de higiene e de cuidados vão fazer com que eu me sinta mais seguro e mais tranquilo em relação à exposição ao vírus, por exemplo. Invariavelmente,
todo mundo corre o risco de contrair o coronavírus, por exemplo, e de ter um adoecimento, tanto leve quanto um adoecimento grave, né? O problema é, estou fazendo a minha parte nesse cuidado? Né? Estou eu lavando a minha mão, evitando as situações de aglomeração de pessoas, né? Nesse sentido, é ter o cuidado em relação ao vírus e ter o cuidado dentro da minha casa com aquilo que eu tenho vivenciado dos meus sentimentos, né? Eu tenho cuidado da minha saúde mental, eu tenho cuidado da minha saúde física, eu tenho investido em coisas que me deem prazer. Assim a gente consegue minimizar essa sensação ruim, tanto do isolamento quanto do medo de adoecimento. E travou. Oi, travamos Oi, aqui? eu travei, mas o sol não me avisou aqui, daí eu tirei do Wi-Fi e coloquei no 3G. Então, como eu estava falando, Fernanda, eu estou muito feliz porque o jeito que você fala é muito esclarecedor e, assim, para nós que somos leigos do assunto, Uhum. né, é fácil para a gente entender e saber para que caminhos a gente deve seguir aí. Então, para finalizar aí, que a gente tem 9 minutinhos, eu queria fazer essas duas. Uma é uma pergunta, quais as dicas que você nos dá para, então, mantermos o nosso bem-estar, né? O físico e mental. O físico a gente já sabe, mas e o mental aí? O que você sugere para a gente? Em relação ao estado mental, né? Primeiro, reconhecer, dar nome para os meus sentimentos. Eu aprendi isso na infância com a minha mãe e eu acho que as pessoas não sabem dar nome para os sentimentos, né? Dar nome para sentimento é uma coisa que me ajuda muito a identificar o que eu estou sentindo, né? E por que eu estou sentindo, né? Então, dar nome para o sentimento é uma coisa muito interessante. Todo mundo nesse momento de isolamento teve dias ruins, teve dias bons, teve dias em que foi muito produtivo e dia que só quis ficar assistindo Netflix e comendo pipoca. E respeitar esses momentos, respeitar esse momento em que você não está se sentindo tão bem e fazer coisas que você se sinta melhor, né? Nos momentos em que você estiver se sentindo mais produtivo, fazer coisas que você tenha vontade de fazer, de produzir. Se você tem vontade de estudar, aproveitar esse dia para estudar. Aproveitar esse dia para fazer uma atividade física, né? Então, assim, reconhecer e dar nome para como você está se sentindo naquele dia, né? E respeitar o que a sua cabeça e o seu corpo estão pedindo, né? Então, dando nome para os meus sentimentos, eu consigo, às vezes, identificar aquilo que está me gerando ansiedade ou está me gerando tristeza e respeitar esse momento do seu dia ou da sua semana que não está muito legal ou que está vivendo muito legal, né? E investir sempre na questão de ter uma rotina, ter um sono saudável, atividade física, porque atividade física também é saúde mental, né? É uma maneira de descarregar a parte da minha ansiedade ou de ter bem-estar, né? Investir nesse sentido, nessas coisas, para que você tenha um prolongamento até de viver bem durante esse isolamento. Sim, com certeza. E eu queria saber, Fernanda, agora para a gente finalizar, porque senão esse Instagram ele é mal educado.
E ele desliga na nossa cara, não dá nem para a gente despedir. Eu queria que você deixasse uma mensagem sua aí para as pessoas, para todo mundo que está nos assistindo, de uma forma, né, que você, como conhecedora, que aqueça esse coraçãozinho nosso aqui, com uma sensação boa, porque eu acho que é o que todo mundo está procurando neste momento. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer, né, Vivi? A intenção desse papo era justamente falar de uma forma acessível para todo mundo, para que todo mundo entendesse. Eu espero que eu tenha atingido esse objetivo. A segunda coisa é viver um dia de cada vez, né? E acreditar que as coisas realmente vão melhorar e que essa situação vai ser uma situação passageira. O coronavírus vai passar, ele vai acabar, ele vai ter uma solução, né? Se a gente focar na ideia de que esse negócio não vai ter jeito, não vai acabar nunca, a gente tem muito sofrimento. Então, foque na perspectiva de que isso vai passar, pode não ser no momento que a gente queira, mas vai passar e as coisas vão voltar a funcionar de uma maneira mais tranquila e a fluir de maneira mais funcional, né? E aí, se alguém tiver, por acaso, precisando de alguma ajuda, de uma orientação, eu estou à disposição. Como que a gente... eu não sei se você pode falar isso, mas hoje, se for para te procurar, se alguém interessar, porque a gente se identifica muito com as pessoas, né? Uhum. Acho que para você fazer um trabalho bacana, as pessoas elas se identificam com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, vai gerando, eu acho, bons resultados. Se alguém quiser te procurar, como que faz? Você quer deixar depois seu telefone? Como que você quer seguir aí? Eu vou deixar para vocês em aberto o seguinte, eu trabalho no CEAM, eu faço atendimento em psiquiatria lá no CEAM, 2 vezes na semana, e para quem tem convênio lá pela clínica, né? E faço atendimento na clínica do Dr. Jorge, na clínica Jorge Tostes, ali próximo ao CEAM também, também 2 vezes na semana. Né? Eu estou à disposição, inclusive, assim, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me mandar alguma pergunta, pode me mandar aí no inbox do Instagram, que eu respondo com o maior prazer. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entender alguma coisa que não ficou esclarecido, é só mandar que eu respondo. O seu Instagram é @fer... como que é? Fer Faria G. Fer Faria G. Isso. Fernanda Faria Guimarães. Então, Fer Faria G. Isso. Muito obrigada. Eu que Foi uma agradeço. delícia esse bate-papo. Quem não deu para responder as perguntas aí, se depois quiser, eu peço com carinho para a Fernanda, a gente manda pelo direct para ela responde, eu encaminho para todo mundo, tá? Em nome, mais uma vez, da Projeto Vida Academia e Personal Trainer, Fernanda, muito obrigada. Eu que obrigada agradeço. para todo mundo que arrumou um tempinho aí para ouvir esse bate-papo. Espero que vocês tirem bastante coisas boas, né? E possam acalmar esse coração, como disse a doutora Fernanda, psiquiatra, que tudo vai passar. Vai. Né? Mesmo que não seja no momento que a gente quer, mas ele vai passar e o que a gente tem que tirar de tudo isso é a gente sair ainda melhor do que a gente entrou. Com certeza. Né? Porque a gente está tendo oportunidades aí para rever, repensar em muitas coisas. Com certeza. Fê, um beijo carinhoso para você. Gratidão, viu? Eu também, o pessoal está gostando bastante aí e a gente se vê. Tá bom? Se você quiser um outro tempo fazer só com perguntas, eu me coloco à disposição, tá bom? Opa, delícia! Você sabe que comigo não tem rosca, não. Muito obrigada pela forma que você conta. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho. Com certeza, e pode ter certeza que pelo retorno do pessoal aí, foi muito maravilhoso. Então tá bom, obrigada.
Beijo, Fê. Boa noite. Bom Beijo, boa descanso. noite. Tchau, tchau.